Pois bem, vamos lá dar continuidade aos nossos encontros sobre o processo do trabalho. Na aula passada, a gente estava conversando sobre os atos processuais. Foi as últimas anotações e as últimas explicações que a gente teve. A gente verificou que os atos processuais, tanto no processo de trabalho quanto no processo civil, eles são muito parecidos uns com os outros, né? Até na parte de citação, na parte de intimação, a gente viu que essa questão de atos processuais, eles são super parecidos. E a gente começa a nossa conversa hoje referente à parte de prazos, tá? Então, a gente vai começar falando de como que vão funcionar as questões dos prazos dentro do processo do trabalho. Então, vamos lá. Nossa conversa hoje, a gente começa falando dos prazos, tá? Para nós, do processo do trabalho, o conceito de prazos que a gente tem na esfera civil é o mesmo conceito de prazo que a gente vai ter na trabalhista, tá? Então, aquela questão de lapso temporal que a gente tem na civil, a gente também vai ter aqui, né? Então, prazo é a distância de tempo que medeia entre dois atos ou fatos, sendo sempre uma quantidade de tempo que se fixa para a realização do ato. Então, sempre que a gente fala de prazo, assim como a gente fala dentro do CPC, que os prazos também é uma distância de tempo, né, entre dois atos ou dois fatos, aqui para nós o prazo também consiste nessa distância de tempo, né, entre dois atos ou dois fatos. Então, quando a gente tem, por exemplo, a citação da reclamada para apresentar contestação, então a gente vai ter o ato da citação, né? E a gente vai ter o ato dessa audiência, oportunidade na qual será apresentada a citação. Quando essa reclamada recebe, junto com a citação, a intimação para o comparecimento em audiência, então a gente vai ter o prazo da data da intimação até o momento em que essa audiência vier a acontecer, né? O que a gente precisa verificar é que dentro dos prazos nós temos algumas peculiaridades que precisam serem enxergadas. Com relação a essas peculiaridades, vamos lá então. Viu? Eu vou colocar aqui só para didaticamente a gente relembrar, tá? Os atos processuais serão praticados apenas nos dias úteis, bem como as férias forenses. Então, assim como funciona na justiça comum, que os atos processuais são em dias úteis, na trabalhista também, tá? A trabalhista adotou a questão dos dias úteis, tá? Então, a nossa contagem de prazo, ela acontece em dias úteis, tá? A gente não vai contar sábado, domingo, feriado, ou eventuais outras datas que o fórum não tem atendimento, tá? Então, se porventura for feriado naquele município, se porventura o fórum precisou fechar por algum motivo em específico, naquele dia o prazo está suspenso, tá? Então, o fórum está fechado por falta de energia elétrica, automaticamente suspensão de prazo, tá? As férias forenses também são adotadas no processo do trabalho. Então, o CPC, ele determina que as férias forenses, elas vão de 20 de dezembro a 20 de janeiro, tá? Durante esse período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prazos suspensos, tá?
audiências não acontecem, mas isso não quer dizer que as atividades de fórum estão fechadas, tá? O fórum, normalmente, ele retorna uma semana após o ano novo, então já os fóruns já reabrem, normalmente é essa data, tá? A gente sempre precisa acompanhar o site do TRT. Mas normalmente os fóruns reabrem, né? Mas os prazos e as audiências, todas as atividades que precisem de advogado, essas atividades estão suspensas, tendo em vista as férias forenses, tá? Com relação às férias, é importante a gente ressaltar que mesmo no período de férias, peraí que travou aqui. Mesmo no período de férias forenses, a lei ela vai autorizar que se aconteça intimações, que se aconteçam citações e que se aconteçam penhoras, tá? Então aqui, mesmo no período de férias período de férias forenses, a lei autoriza as intimações, citações e penhoras, tá? Com a diferença que durante esse período de férias, apesar de você ter recebido uma intimação, apesar de você ter recebido uma citação, isso vai estar suspenso, porque nós estamos no período das férias forenses, tá? Os atos serão praticados, que a gente já tinha conversado também, praticados das 6 às 20 horas, tá? E a gente já tinha conversado que esse fato de ser das 6 às 20, essa é uma regra, não que não tenham suas exceções, né? Que a gente viu isso na aula passada, não que não existam exceções, tá? Como, por exemplo, uma citação por hora certa, como, por exemplo, uma penhora na boca do caixa, que precise acontecer fora desses horários, tá? Então, esses atos, eles são praticados em dias úteis e a gente precisa obedecer aí a questão das férias forenses, tá? As férias forenses, elas chegaram para nós no ano de 2015, elas vieram com a modificação do CPC, tá? Então, quando o CPC modificou no ano de 2015, foi então adotada a questão das férias forenses, tá? Somente a partir de 2015 isso foi adotado, tá? Outro ponto que a gente precisa aqui observar, acabei apagando o número 1 aqui, mas não precisava. Outro ponto que a gente precisa observar são prazos preclusivos. Prazos preclusivos são denominados próprios e, vírgula, como regra, são impostos às partes. São aqueles prazos que, se eles não forem cumpridos dentro do prazo estabelecido pela legislação, gera a característica da preclusão e, dessa forma, pode gerar prejuízos, né? Então, se você, por exemplo, não apresentar a contestação no prazo estabelecido, isso pode vir a gerar um prejuízo, né? Que é o prejuízo da revelia. Se o juiz te perguntar quais provas você pretende produzir em audiência, te dá um prazo para você informar isso, e você não informar, também preclui a sua oportunidade de produção de provas em audiência. Então, prazos preclusivos são aqueles que são impostos às partes, tá? Eles podem ser impostos tanto por uma questão de legislação, por exemplo, o prazo de contestação é um prazo preclusivo, como eles podem ser impostos pelo próprio juiz. O juiz pode determinar
essa questão de prazos, né? Nem todo prazo é preclusivo, tá? Nem todo prazo vai ter essa questão de preclusão. Então, por exemplo, quando o juiz solicita que você apresente bens passíveis de penhora para quitação da dívida, quando você já está lá numa fase de execução, por exemplo, e o juiz solicita esses bens passíveis de penhora, se você não tiver naquele momento bens passíveis para isso, né? Se você não tiver naquele momento como indicar, porque você não sabe quais bens são passíveis de penhora, existe a possibilidade de você pedir uma dilação, é um prazo dilatório, por exemplo, né? Então, nem todo prazo, ele gera a característica de preclusão. Quando o juiz pede para que você se manifeste sobre documentos novos, se você pode optar por fazer a manifestação naquele momento, como você também pode optar por se manifestar desses documentos novos em razões finais, por exemplo, tá? Então, nem sempre esses prazos, nem todo prazo é um prazo preclusivo. Então, a gente precisa verificar se esse prazo ele foi imposto às partes por lei, se ele foi imposto às partes pelo juiz, se gera uma característica de preclusão ou se não gera uma característica de preclusão, tá? Então, com relação aos prazos preclusivos, sempre ter em mente que nem todo prazo é preclusivo, tá? Esse é o ponto mais importante. Diga, Reinaldo. Oi, eu falei alguma coisa? Oi, você levantou a mão. Ah, faz tempo. Faz tempo, diga. Só para reforçar, Juliana, o sábado não conta, né? Como dia útil. Não, a gente só conta de segunda a sexta. A gente não conta mais o sábado. Legal, só para reforçar. Tá bom? Obrigado. Nada. Outro ponto que a gente precisa levar em consideração, o que se distingue os próprios, né, os prazos próprios dos impróprios, é a preclusão temporal. Então, é a preclusão temporal que vai distinguir se é um prazo próprio ou se é um prazo impróprio, tá? Então, o que a gente pode trabalhar aqui a título de exemplo, tá? Então, a título de exemplo, a gente tem o prazo de 30 dias para prolatação de sentença. Esse prazo de 30 dias para prolatação de sentença, ele funciona da seguinte forma. A legislação dá esse prazo de 30 dias para que o juiz prolate sentença, tá? Só que se o juiz não prolatar a sentença em 30 dias, não quer dizer que ele não possa prolatar em 60 dias, por exemplo, né? Não gera um prejuízo que nem a preclusão. O que vai acontecer nessa situação é que ele pode vir a sofrer sanções administrativas, né? Então, ele pode sofrer sanções lá perante a corregedoria, se o desenvolvimento da vara onde ele trabalha não for satisfatório, ele pode levar algum tipo de punição por parte do TRT, mas não que ele não possa prolatar essa sentença posteriormente, tá? Diferente do que acontece para as partes. Com relação às partes, se elas não cumprem o que foi determinado dentro do prazo estabelecido, pode vir a gerar a questão da preclusão, o que para nós é um prejuízo muito grande como reclamante ou como reclamada, tá? Então, perante ao juiz, por exemplo, isso gera sanções penais, né? Perante ao juiz, perante ao cartorário, perante as pessoas que trabalham na vara, gera sanções administrativas, tá? Agora, para as partes, geram a situação da preclusão, que é um prejuízo muito grande. Esses prazos, eles têm uma classificação para que a gente possa verificar. Então, a gente vai ver agora classificação com relação
aos prazos, tá? Dentro dessa classificação, então, quais são os tipos de prazos que nós podemos ter? A gente começa com os prazos legais, tá? Esses prazos legais são os fixados por lei, tá? Então, a título de exemplo, contestação e recursos. Então, a gente vai ver daqui a pouco a gente entra na parte de recursos, né? E aí a gente vai verificar todos os prazos recursais que a gente tem. Esses prazos são estipulados por lei, a lei nos dá esses prazos. Então, dessa forma, se eu não cumprir dentro do prazo estipulado pela legislação, automaticamente vai gerar aí uma eventual preclusão, que pode gerar uma revelia, no caso da contestação, como pode gerar uma aceitação de sentença se eu não apresentar um eventual recurso. Nós temos os prazos judiciais. Prazos judiciais. E aí, nos prazos judiciais, são os marcados pelo juiz. Então, vou colocar aqui a título de exemplo, prazo para rol de testemunhas, tá? Então, o juiz estipula qual que é esse prazo, tá? O juiz que determina qual que é o prazo que eu vou ter para apresentar rol de testemunhas ou um eventual prazo para a juntada de um documento, o juiz que estipula com relação a esses prazos. E nós temos os prazos convencionais. Prazos convencionais. A título de prazos convencionais são os ajustados, de comum acordo entre as partes, tá? Então, a gente pode ter a título de exemplo uma suspensão devida habilidade de acordo, tá? Então, os prazos convencionais são aqueles que as partes determinam essa convenção. Uma vez eu estava cuidando de um processo há um tempo atrás, um bom tempo, e nós estávamos discutindo um acordo, né? E foi um caso bem peculiar, porque era um processo que corria em Ribeirão Preto. Então, a gente tem aí uns 400 quilômetros de distância, né? Era um processo que corria lá, e aí o juiz determinou uma audiência una nesse processo. E nós estávamos realmente conversando e quase chegando numa possibilidade de acordo, né? E aí, o que eu e o advogado convencionamos? Nós convencionamos para o juiz, entre nós, peticionamos junto um pedido de redesignação dessa audiência, tendo em vista as tratativas de acordo que estavam acontecendo, e além disso, que ele tinha uma outra audiência no mesmo dia e a minha distância, porque se a gente conseguisse chegar num acordo, eu não precisaria ir até Ribeirão para poder fazer a audiência. Então, nós, de comum acordo, pedimos essa suspensão e essa redesignação. E aí o juiz redesignou a audiência para 30, 40 dias depois. Nós chegamos a um acordo, fizemos um acordo, peticionamos esse acordo no processo, e aí nisso o juiz pediu apenas para que a autora, né, eu estava pela reclamante, ele pediu apenas para que a reclamante comparecesse no próprio cartório para confirmar o acordo, para dizer que ela tinha ciência com relação ao acordo. E aí, com isso, a gente gerou uma economia processual gigantesca, né? Porque eu não precisei me deslocar, praticamente um dia, né? Um dia para ir, um dia para voltar, eu não precisei me deslocar nesse sentido, né? O advogado da outra parte também não precisou comparecer no fórum, então facilitou bastante aí a nossa vida. Então, esses prazos convencionais, eles precisam ser ajustados entre as partes, tá? Então, as partes precisam estar de comum acordo nesse sentido.
Os prazos, eles têm algumas naturezas que precisam serem verificadas. Então, vamos colocar aqui, natureza, prazos. Só natureza, a gente já está dentro de prazos, né? Então, com relação à natureza desses prazos. A título de natureza, nós temos os prazos que são dilatórios. Esses prazos, embora fixado em lei, admite ampliação pelo juiz ou por convenção das partes. Na trabalhista, como que a gente pode trabalhar com uma dilação de prazo, né? Às vezes o juiz pede para que a gente apresente cálculos no processo, cálculos de liquidação, tá? E aí, às vezes são cálculos extremamente complexos de serem realizados, cálculos difíceis, uma quantidade grande de horas extras, uma grande quantidade de adicionais, e aí a gente pode pedir para o juiz, então, uma dilação de prazo. O juiz me dá lá, sei lá, 10 dias para apresentar os cálculos. Nesses 10 dias vai ser uma coisa impossível de acontecer. Então, eu posso pedir para o juiz, olha, eu preciso de uma dilação com relação a esse prazo, né? Às vezes o juiz pede para que o reclamante apresente carteira de trabalho, tá? E aí esse reclamante está viajando, eu não tenho como fazer essa apresentação da CTPS, então eu posso também pedir uma dilação de prazo, tá? Aqueles prazos, os prazos convencionais, por exemplo, eles também podem ser dilatórios, se as partes determinarem uma dilação, que foi o que a gente fez lá no caso da audiência, né? Pedimos uma suspensão, automaticamente a data da audiência ela foi modificada. O que a gente só precisa tomar muito cuidado é que a gente tem os dilatórios e a gente tem os peremptórios. E os prazos peremptórios são aqueles os que não podem serem alterados. Normalmente, os prazos legais que são fixados por lei, eles são peremptórios, tá? Então, aqui, o que a gente precisa sempre enxergar, tá? Se você tem um prazo estipulado por lei, ok? Então, vamos trabalhar na contestação. Eu tenho prazo de 15 dias para apresentar contestação, tá? Automaticamente, ele é um prazo legal, tá? Se eu não apresento essa contestação em 15 dias, esse prazo não pode ser alterado, logo ele é um prazo peremptório. E se eu não apresento em 15 dias, gera preclusão, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Prazos legais, que são... Deixa eu diminuir um pouquinho só para deixar tudo na mesma tela. Prazos legais são os fixados por lei, tá? Os que são fixados por lei, eles não podem ser alterados. Se eles não podem ser alterados, eles têm natureza peremptória, tá? E caso você não cumpra dentro do prazo fixado, automaticamente gera a característica de preclusão, tá? Eu vou deixar aqui nas observações um ponto que eu acabei não colocando, vou deixar aqui nas observações, tá? A contagem de prazo segue a regra do CPC, ou seja, exclui-se o primeiro dia e inclui o último. E aí, com relação a essa contagem de prazo, eu sempre pergunto isso, porque muitas vezes algumas pessoas confundem essa situação, né? Então, eu queria saber de vocês o seguinte: é claro para vocês a diferença entre duas situações, tá? Então, isso que eu quero saber. É claro para vocês o que é disponibilização, o que é intimação, primeiro dia e último dia? Esses elementos, quando a gente fala, vocês conseguem identificar a diferença entre todos eles? Diga, Reinaldo. Juliana, um prazo legal, o juiz tem poder de mudar? Não.
Ele não pode se meter a Não besta. pode, não. É 15 dias para contestação. Se É nesse 15 meio tempo dias. eu entro com um pedido pedindo postergação, ele não muda. Não muda. Ok, Sem obrigado. chance, tá? Disponibilização, intimação, o primeiro dia e o último dia, tudo bem? Todo mundo sabe as diferenças? Não, disponibilização, intimação, tudo bem. Não, Primeiro e último dia, tudo bem. Disponibilização, fiquei em dúvida. Tá. Mais alguém ia falar alguma coisa? não, eu falei não, porque eu achei que o foi a Reinaldo Valéria. ia falar alguma coisa em relação a isso. Tá. Éder, Não, professor, eu ia falar a mesma coisa que o Reinaldo falou, é as sobre diferenças. Tá bom. disponibilização. Isso. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó. Disponibilização. Data na qual o ato é encaminhado para publicação no Diário Oficial. Aí daqui a pouco a gente vai ver como que isso funciona, tá? Espera só um pouquinho. Intimação. Data de publicação do ato. Primeiro dia, após a publicação, e o último dia da contagem. Então, aqui, vamos colocar um exemplo para vocês conseguirem identificar como que funciona essa diferença de disponibilização e de intimação, tá? Então, vamos colocar aqui por um quadrinho aqui para a gente ver essas diferenças, tá? Então, não é aqui que era para você aparecer. Vou por aqui e depois eu mudo, tá? Então, vamos colocar aqui o seguinte exemplo, tá? Eu recebo uma intimação, por exemplo, que está datada, que consta a seguinte situação nessa minha intimação que ela vem. Está escrito assim, ó, disponibilização, por exemplo, deixa eu ver aqui um dia útil, dia 3/11/2020, tá? E aí no texto lá tá determinado assim, apresente, intime-se as partes para, em 10 dias, apresentarem as provas que pretendem produzir em audiência. Vamos pensar que isso daqui seja a minha publicação, tá? A disponibilização, então, é a data na qual esse texto foi encaminhado ao Diário Oficial para que ele pudesse ser publicado, tá? O meu primeiro, a minha contagem de prazo, que aí é o importante de entender a diferença entre disponibilização e intimação, tá? Quando você tem uma disponibilização, a sua contagem funciona da seguinte forma. Se disponibilizou no dia 3, a intimação acontece no primeiro dia útil subsequente, que é no caso no dia 4/2020, tá? O meu prazo inicial é o primeiro dia útil após a minha intimação. Então, é dia 5/11/2020. O meu prazo final são de 10 dias úteis, né? Então, a gente vai contar 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia 18, se os meus olhos não me enganaram aqui no calendário que está um pouco longe, dia 18 daria... Dia 14. Por que dia 14? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Conta dias úteis, Desculpa, beleza. tá? Sempre dias úteis. Contei Tá bom? direto, beleza. Isso é normal nas nossas vidas.
Então, a gente precisa sempre... A disponibilização, então, é a data que o fórum remete o despacho, vamos dizer assim, para o diário oficial, tá? Então, sempre sai, às vezes sai nas intimações, tá? Disponibilizado dia X, tá? Então, você vai ter data da disponibilização. A sua intimação é o primeiro dia útil subsequente. E o seu prazo inicial é o primeiro dia útil subsequente à sua intimação. Então, você precisa observar na intimação se saiu disponibilização ou se saiu intimação. Se saiu intimação dia 3, vamos supor que aqui em vez de disponibilização e tivesse intimação, então automaticamente eu fui intimada dia 4, meu prazo inicial é no dia 5, tá? Então essa que é a diferença de disponibilização para intimação. A disponibilização é o prazo na qual esse despacho foi encaminhado ao diário oficial. E a intimação, primeiro dia útil posterior à disponibilização. Tudo bem aqui? Essa é a diferença entre elas duas. Ok? Ok, para mim tudo bem. Beleza. Então, a gente viu qual é a classificação desses prazos e a contagem, né? Então, Professora. Oi? Desculpa, é que eu levantei a mão. Ah, pode falar. Luciano. Pode falar, Luciano. Imagina, é que como fica o Word aberto eu não vejo. Aí às vezes eu venho dar uma olhadinha. Diga. Tá. É uma dúvida. Assim, o processo foi disponibilizado dia 3. A intimação o despacho foi disponibilizado, o processo não. Tá. Então, o despacho foi disponibilizado dia 3, a intimação dia 4. Digamos lá que eu sou advogado, eu tenho 500 processos. Como que eu fico sabendo disso? Só olhando o diário oficial mesmo? Não, Lu, a gente tem duas alternativas, tá? Você pode acessar o site da OAB, isso é um serviço gratuito, tá? Você faz um cadastro no site da OAB e aí você recebe diariamente os recortes do diário oficial, aonde apareceu o seu nome ou apareceu o seu número de ordem, tá? Então, eles te mandam isso por e-mail. O problema desse trabalho, desse serviço da OAB, é que, por exemplo, Juliana Aguiar, tem várias no mundo. Então, às vezes, vem um monte de publicação, por exemplo, que não é minha, tá? Ou você tem o serviço da ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo. Também, aí, a ASP é um serviço contratado, você se associa à ASP, tá? E aí, nesse serviço, eles mandam para você diariamente as intimações que saíram no seu nome ou no seu número de ordem. Ou se você solicitar que as intimações sejam feitas no nome do escritório, por exemplo, eles também te mandam, tá? Então, isso tudo é feito por e-mail, a gente recebe isso por e-mail, e aí a gente tem lá quais foram as intimações. Antigamente a gente olhava o diário oficial, hoje em dia não precisa mais. Tá, entendi. Então, tá? No caso, se eu tiver cadastrado no serviço, tanto da OAB quanto da ASP, aí eu consigo receber um e-mail. Se não, olhando o diário oficial mesmo. Se não, é olhando o diário oficial mesmo, não tem... Ou olhando todos os processos. Hoje em dia, a gente tem os processos digitais, eles têm uma coisa que eles chamam de push. Então, você consegue cadastrar o seu e-mail e toda a movimentação que tiver nesse processo você recebe. A gente tem algumas alternativas. Mas o melhor mesmo, o mais garantido, é esse trabalho da OAB ou o trabalho da ASP. Tá certo, muito obrigado. Tá bom? Nada. Juliana. Bem, então... Oi, Reinaldo. Só fazer uma ginástica rapidinho aqui. Vamos supor que dia 3/11 seja uma sexta-feira. E aí então, você... se for uma sexta, você vai ser intimado no primeiro dia útil subsequente. Só na segunda-feira. Só na segunda. Aí seu prazo inicial é só na terça. Entendi. Então, por exemplo, dia 3 é sexta, 4, 5, sábado, domingo. A intimação seria 6/11 e daí por diante. É isso, né? Isso, é isso. Ou às vezes, por exemplo, disponibilizou uma outra situação, disponibilizou no dia 3 e esse processo ele está correndo ali na Barra Funda, que é o Foro Central, tá? E lá na Barra Funda, no dia 3, não teve expediente,
tá? Então, automaticamente está suspenso. Então, você só vai começar a contar a partir do dia 4. Disponibilizou no dia 4, intimou no dia 5, e aí meu prazo inicial é no dia 6. A gente tem essas situações também, porque a gente só conta como dia útil, dia de atendimento forense. Se por qualquer motivo o fórum estiver fechado, a gente não considera. Por isso que agora, na época da pandemia, teve uma grande discussão, principalmente nos processos trabalhistas, porque o TRT foi o último a voltar. Então, os processos ficaram extremamente parados mesmo. O Fórum Trabalhista está voltando agora e ainda de uma forma bem reduzida a situação do trabalho, né? Então, a gente ainda precisa observar isso. Então, é por isso que é importante dar sempre uma olhadinha no calendário do TRT, da região que você estiver trabalhando, para verificar se não teve algum tipo de não atendimento, se não é feriado ou algo do tipo, tá? Então, sempre a gente conta primeiro dia útil subsequente. Então, se disponibilizou numa sexta, a minha intimação vai ser na segunda e meu prazo inicial vai ser na terça. Se disponibilizou numa quarta, quinta é feriado, sexta, prazos suspensos. O meu também só vai começar na segunda-feira, tá? Então, é isso que a gente precisa sempre levar em consideração. Tudo bem, Reinaldo? Ok, tudo bem, obrigado. Então, beleza. Com isso, a gente fecha a questão de prazos, tá? A gente obedece muito a questão do Código de Processo Civil, tá? Principalmente no que se refere a situações da contagem, que a CLT aceitou a situação desses prazos de uma forma diferente, né? Porque até então a gente tinha a questão dos prazos de forma ainda em dias corridos no começo, mas aí depois a CLT, Juizado Especial, todo mundo adotou aí a questão dos prazos em dias úteis, assim como o Código de Processo Civil faz, tá? Com isso, a gente fecha a questão de prazos e a gente vai partir agora para falar de recursos, o último ponto aí da nossa disciplina, tá? Então, a gente vai conversar agora sobre recursos e a gente começa a nossa conversa de recursos com relação à teoria geral desses recursos, né? Então, verificar a parte geral, verificar quando que esses recursos podem vir a acontecer. E aí vocês vão verificar que quando a gente fala de recursos na esfera trabalhista, a gente tem uma diferença muito grande dos recursos que são apresentados na esfera civil, né? Alguns recursos possuem o mesmo nome, mas não possuem a mesma finalidade, por exemplo, tá? Então, a gente passa a ver uma grande diferença com relação a esses recursos. Quando a gente fala de recursos perante a CLT, a gente ainda tem que esses recursos são remédios processuais, que a gente fala, tá? Então, qual que é a intenção desses remédios? São direitos assegurados por lei, e esse direito ele vem do duplo grau de jurisdição, que a trabalhista também aceita, tá? Aonde a gente pede para que uma outra esfera, uma outra instância, faça esse reexame da decisão que foi proferida na sentença de primeiro grau. Então, quando a gente fala desse reexame, quando a gente fala desse duplo grau de jurisdição, é sempre muito importante que a gente relembre que o poder judiciário, vamos dizer assim, né, num todo, o poder judiciário, ele possui um organograma. E esse organograma, ele precisa ser obedecido sempre, tá? E no trabalhista não é diferente essa situação do organograma. A gente precisa saber enxergar para onde que vai esse recurso trabalhista. Quem é que vai analisar esse recurso trabalhista? Esse recurso que eu tenho, eu vou determinar ele para qual local? Né? Quem vai fazer, quem vai enxergar, quem vai analisar isso. Então, nesse sentido, é importante que a gente analise o organograma. E aí, a título de organograma, a gente tem aqui um organograma do Poder Judiciário, tá? Então, nesse organograma, vou deixar ele aqui um pouquinho maior.
nesse organograma, o que a gente precisa enxergar? A gente tem justiça comum, justiça federal, que não é o nosso foco, né? Justiça comum, justiça federal, a comum com base no Código de Processo Civil, a federal um misto de processo civil e Constituição Federal. A eleitoral, que é a justiça da moda agora, né? Pelo menos até o final do mês, eu acho aí, ela vai estar na crista da onda, né? A militar, que é uma justiça pouco estudada, vamos dizer assim, pouco analisada, mas uma justiça que precisa muito de advogados. São poucos os advogados que atuam na justiça militar, né? Normalmente quem atua na justiça militar foi policial, foi da polícia, e aí acabou fazendo direito para atuar na justiça militar. Então, é uma justiça carente de profissionais. E aí aqui a gente tem a justiça do trabalho, que é a que nos interessa nesse momento das nossas vidas, né? A justiça do trabalho, então, ela se encaixa nessa justiça especializada, tá? E aí aqui, o que a gente precisa entender? Vou aumentar porque o que nos interessa é a trabalhista. O que a gente precisa entender aqui? Que a gente tem, em primeira instância, os juízes do trabalho e as varas do trabalho. E, em primeira instância, nós vamos ter sentenças, né? Sentenças que colocam fim ao processo de conhecimento, aí procedimento ordinário, sumário ou sumaríssimo. Em segunda instância, nós vamos ter o TRT, que aqui em São Paulo, o TRT está localizado ali próximo do cemitério da Consolação, tá? Em terceira instância, nós vamos ter o TST, que aí está localizado em Brasília, e tudo vai terminar lá nos senhores do STF, tá? Então, as situações trabalhistas também vão para o STF, tá? Agora, aqui, o que vai nos interessar nesse momento da vida? É enxergar quais são os recursos que precisam ser apresentados para que você saia de cada instância. Então, de sentença, qual é o recurso para que eu possa ir para a segunda instância? Na segunda instância, que eu tenho um acórdão, qual que é o recurso necessário para ir para uma terceira instância? Do acórdão da terceira instância, qual que é o recurso necessário para ir para o STF? Mas a gente precisa ter em mente isso. Vara do trabalho, primeira instância, TRT, segunda instância, TST, terceira instância, e, por último, a figura do STF, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente levar em consideração. Então, com relação a isso, vamos colocar aqui que a gente tem um organograma do poder judiciário. Então, esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração. A Justiça do Trabalho, ela é justiça especializada. Então, ela cuida de matéria especial, tá? E aí, o que a gente precisa enxergar aqui? Que nós temos, então, a vara do trabalho. Vara do trabalho é a primeira instância. E dela nós temos sentença, tá? Depois, nós vamos ter o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, e nós vamos ter ele, então, na segunda instância. E ele vai proferir acórdão. Não é acordão, tá? É acórdão. Depois, nós vamos ter o Tribunal Superior do Trabalho. E nós temos o TST, terceira instância. E aqui também nós vamos ter acórdão. E depois a gente tem o Supremo Tribunal Federal, o
STF, e aqui nós também vamos ter acórdão, tá? Vejam que o STF, a gente não fala em instância, tá? A gente fala apenas em STF. Essa questão de quarta instância é algo muito discutido dentro da doutrina, essa nomenclatura, tá? Então, por esse motivo, a gente acaba só adotando a figura do STF e não a figura de uma quarta instância, tá? Então, de uma forma resumida, dentro do processo do trabalho, seria esse o organograma do Poder Judiciário que a gente tem, tá? Então, a gente tem um organograma, Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, e a gente tem essa divisão realizada. E quando a gente fala dos recursos, a gente vai justamente agora discutir que recurso que a gente precisa para cada instância que a gente precisa, tá? Então, é isso que a gente vai levar em consideração agora. Diga. Só uma dúvida. Sim, tá bom. E aquelas cidades que a gente não tem vara do trabalho, que o processo corre na vara civil? Tá. Isso como funcionaria? Isso é uma situação extremamente rara, tá? Porque hoje em dia a gente tem injustiça do trabalho em quase todos os lugares. Mas se porventura a gente estiver num lugar muito pequenininho, do pequenininho que não tem, então a gente não vai falar em justiça do trabalho, a gente vai falar em justiça comum. E aí a gente vai usar as regras da justiça comum, tá? Então esse processo ele vai entrar numa vara civil, e aí depois os recursos desse processo vão seguir a justiça estadual, tá? Mas isso, Lu, é uma situação extinta, tá? Talvez não tenha ali naquela região, mas aquele pequenino município faz parte, tendo em vista as competências de foro, faz parte de uma outra comarca, por exemplo. Então, a gente tem essas junções, né? Foi até um exemplo que eu dei aqui. Meus avós moram numa cidade extremamente pequena, e aí as ações trabalhistas, eles não têm fórum. As ações trabalhistas correm numa cidade maior, próxima, onde eles têm a característica de foro, né? Então, justiça do trabalho hoje em dia a gente tem em todo lugar. Mas, se acontecer de não ter, a gente vai trabalhar com a estadual, justiça na vara civil. Tudo bem? Muito obrigado. Nada. Então, peraí que eu não tirei o compartilhamento. Tá falando aqui. Então, a gente tem esse organograma do Poder Judiciário, onde a gente verifica aí as situações dessas instâncias, tá? Então, quando a gente fala dessa característica de recurso, a gente precisa, então, a intenção no recurso é um reexame, né? Então, de uma sentença, eu quero que essa sentença seja reexaminada pelo TRT, que vai proferir um acórdão. Esse acórdão, eu quero que ele seja reexaminado pelo TST, que vai proferir outro acórdão. Esse acórdão, eu quero que seja reexaminado pelo STF. E aí, de decisão de STF, a gente não tem mais nenhum tipo de recurso, aí são só recursos divinos, né? A gente não tem mais nenhum tipo de recurso que a gente possa vir a trabalhar, tá? Com relação à natureza jurídica desses recursos, tá? Dentro da doutrina, nós vamos ter, em regra, duas correntes que discutem essa natureza jurídica, tá? Primeiro verificar a primeira corrente que a gente tem com relação a isso. Então, dentro de natureza jurídica, a primeira corrente que a gente tem é que o recurso, ele trabalha como uma ação autônoma, tá? Então, o recurso seria uma ação autônoma, sozinha, relativa àquela que lhe deu origem, sendo assim uma nova ação de natureza constitutiva, mas negativa, e que independe daquela que surgiu a petição inicial. Quando a gente pensa no recurso como uma situação autônoma, a gente teria a figura de dois processos, então. Nós teríamos o processo que prolatou sentença, e eu começaria um novo processo para trabalhar nessa situação recursal, tá? Então, eu teria, na verdade, dois processos completamente independentes um do outro, tá?
E nessa natureza, nós não enxergaríamos a figura das fases processuais. As fases processuais, elas seriam desconsideradas, vamos dizer assim. Então, nessa teoria, eu teria que, então, propor uma ação e, posteriormente, eu teria que propor uma outra ação para discutir a situação de sentença. Então, se a gente pensar que realmente isso funciona dessa forma, o que a gente teria? Nós teríamos, então, uma modificação dessas fases recursais. E aí, com relação às fases recursais, o que a gente precisa, com relação às fases processuais, o que a gente precisa entender com relação a elas, tá? Que esse processo, todo e qualquer processo, né? Ele é dividido por fases. Então, no trabalhista, isso não é diferente, né? Então, a gente tem a primeira fase, que a gente chama de fase postulatória. E aí, no que tange essa fase postulatória, nós teríamos, então, petição inicial, nós teríamos a situação de apresentação, uma situação de uma audiência inicial, e depois disso, nós teríamos a apresentação de contestação. Tá? Depois, se a gente for pensar que nós temos, continuando nessa característica de fase, então a gente tem fase postulatória, depois nós poderíamos vir a ter uma fase probatória. E aí, nessa fase probatória, nós teríamos a produção de provas. Então, produção de provas. E no caso da trabalhista, essa produção de provas, ela vai acontecer em uma audiência de instrução. Depois de uma fase probatória, nós teríamos uma fase decisória. E aí, nessa fase decisória, nós teríamos a sentença. Então, nessa teoria de que o recurso é um novo processo, nós encerraríamos o processo aqui e começaríamos um novo processo para discutir a situação de revisão, né, de reanálise dessa sentença. E o que a gente não pode esquecer é que aqui no meio de todas essas fases, a gente tem a figura do saneamento. Então, a figura do saneamento, ela vai aparecendo justamente para verificar se esse processo ele está pronto para que ele possa mudar de fase, vamos dizer assim. Então, se a gente for trabalhar na corrente de que o recurso é uma nova petição inicial e é um começo de um novo processo, então esse processo se encerra aqui e a gente começa um novo processo com base nessa primeira teoria que nós temos. Então, se a gente for pensar na outra teoria, que é uma teoria mais plausível, vamos dizer assim, para o que a gente tem hoje, a outra teoria entende que o recurso é um prolongamento. Então, que é a teoria adotada, que é a teoria da doutrina majoritária, né? O recurso, ele é um prolongamento do exercício do direito de ação. Por que ele é um prolongamento? Porque quando a gente fala de recurso, a gente fala de duplo grau de jurisdição, né? Tirando os procedimentos do direito do trabalho que não permitem esse duplo grau de jurisdição, que eu estava até conversando com a Amélia aí no começo da aula, né?
tirando essas exceções que o processo de trabalho traz, um recurso, na verdade, ele é um prolongamento do processo. A gente não pode enxergar o recurso como uma nova ação, né? Então, dessa forma, como que a gente faz, como que a gente enxerga esse processo? Como que a gente enxerga esse recurso? A gente enxerga no seguinte sentido, que passando essa fase decisória que nós temos aqui, a gente tem, então, uma fase recursal. E aí, essa fase recursal, ela começa na situação do duplo grau e na situação de interposição de recurso. Então, a gente não pode enxergar o recurso como uma ação autônoma, né? Que faz começar novamente um processo. A gente tem que enxergar essa fase recursal como uma continuidade do processo, né? E depois que a gente termina a fase recursal, a gente entra numa fase de liquidação de sentença e, no caso da trabalhista, a gente entra numa fase de cumprimento dessa sentença, tá? Junto com essa fase de liquidação. Um cumprimento de sentença diferente do que a gente tem na cível, tá? Um cumprimento de sentença muito mais realizado de forma de ofício pelo juiz, sem a necessidade, muitas vezes, de provocação pelas partes. O juiz solicita os cálculos, o juiz homologa os cálculos e o próprio juiz faz a averiguação de bens passíveis de penhora referente a penhora online, Bacenjude, Renajude, Infojude, o próprio juiz faz essas pesquisas. Agora, quando o juiz não encontra absolutamente nada, aí ele pede ajuda para que o reclamante informe aí onde que estão esses bens passíveis de penhora da reclamada, tá? Então, a doutrina majoritária adota a natureza jurídica no sentido de que esse recurso ele é um prolongamento do processo e não um novo processo que vai vir a começar, tá? Então, essa que é a corrente aplicada aí dentro do processo do trabalho. Tudo bem até aqui? Ok, tudo bem. Ok? Então tá bom. Sim. Perfeito. Então, o que a gente precisa ver com relação a essa sentença que vem a ser prolatada? Dentro do processo do trabalho, nós temos um princípio, dentro da parte recursal, que se chama princípio da manutenção dos efeitos da sentença, tá? E esse princípio, ele está para nós no artigo 899 da CLT. Então, o 899, deixa eu pegar ele aqui. O 899 da CLT, ele fala o seguinte, que os recursos serão interpostos por simples petição, terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas nesse título, permitida a execução provisória até a penhora. Então, artigo 899 da CLT. Então, o 899, ele já diz, né, que eles terão efeito meramente devolutivo, tá? Uma grande diferença daquilo que a gente tem lá no processo civil. Então, aqui ele já entra num efeito meramente devolutivo, tá? E é permitida a execução provisória até que seja realizada a característica de penhora. E aí, como que vai funcionar essa situação da execução provisória, né? Que muita gente, às vezes, não consegue enxergar. Mas como que eu vou executar provisoriamente um processo, tendo em vista que eu preciso passar por uma fase recursal ainda? Como que eu vou trabalhar com relação a isso, né? E aí, aqui, o que a gente precisa enxergar?
como que funciona essa execução provisória, tá? Então, aqui a gente precisa enxergar a seguinte situação. Vamos pensar que a gente tem um processo. Então, o Éder, eu vou usar você de vítima, tá? Vamos pensar aqui que a gente tem um processo na qual o Éder, ele é reclamante. Desse processo, tá? E aí, é um processo na qual o Éder propôs em face da ABC Limitada, ela é a reclamada, tá? Então, ele trabalhou lá por um determinado período, ele está pedindo horas extras, ele está pedindo adicional de insalubridade, adicional noturno, tá? E aí, desse processo, a gente tem uma sentença. Então, essa sentença, ela é proferida na vara do trabalho, tá? E aí, a gente tem uma sentença que, feita a liquidação dessa sentença, a gente tem o valor de R$10.000, tá? Então, R$10.000 é o valor que o Éder tem a receber, a gente já liquidou com relação a isso, então ele tem o valor de R$10.000 para ser recebido. Como o artigo 899 da CLT, ele fala que os recursos, eles são meramente devolutivos, então, com isso, está autorizada a execução provisória. Então, com isso, está autorizada a execução provisória. Ou seja, o que o Éder pode fazer? O Éder pode informar ao juiz que ele tem ciência de que a ABC Limitada possui um carro e possui uma conta no banco. E aí o Éder, com medo de que a ABC comece a dilapidar o seu patrimônio, comece a produzir uma fraude contra a execução, ele começa a ter notícias de que a ABC está começando a vender as máquinas, num receio de que, se ele aguardar até o final do processo, talvez ele não tenha mais de onde tirar esse dinheiro, o que ele faz? Ele faz um pedido de penhora. Então, ele faz um pedido de penhora. E aí, o juiz vai, então, verificar bens passíveis de penhora daquilo que está sendo apresentado, vai fazer a penhora desses bens, então, por exemplo, a gente já penhora a conta bancária, tá? Mas isso não quer dizer que o Éder já vai receber, tá? Ele só vai receber quando a gente passar pela fase recursal, quando a gente já tiver um trânsito em julgado e chegar na fase de liquidação. A execução provisória, ela trabalha mais a título de garantia, tá? Então, a gente trabalha com a execução provisória a título de garantia. Por quê? Porque a gente verifica que essa empresa, às vezes, está dilapidando o patrimônio, está se desfazendo do patrimônio, num risco da gente não conseguir, se a gente for aguardar todo esse processo, a gente não consegue receber absolutamente nada, a gente já pede para fazer a execução, tá? Só que ponto importante, que esse valor aqui, ele fica depositado, e aí o reclamante aguarda a fase do cumprimento. Porque a gente não sabe se até lá essa sentença vai ser mantida, essa sentença não vai ser mantida, se essa sentença vai ser modificada, a gente não sabe o que vai acontecer até lá, se as partes vão chegar num acordo, então esse valor não é entregue ao reclamante, tá? Esse valor ele fica guardado, ele fica depositado numa conta judicial, o juiz reserva esse valor e aguarda, então, toda a decisão desse processo para que a gente possa falar com relação a esse recebimento. Então, a Justiça do Trabalho, como ela é uma justiça que discute muito verbas alimentares, né?
salário, horas extras, 13º, fundo de garantia, tudo isso é verba alimentar. Então, como se discute muito essa característica de salário, a gente tem essa possibilidade de uma execução provisória. Então, para a gente continuar lá no 899, a gente precisa, para a gente continuar no 899, a gente precisa, então, verificar o seguinte, que a gente tem, então, esses efeitos meramente devolutivos no que se refere aos recursos, tá? Então, os recursos trabalhistas terão efeito meramente devolutivo, vamos colocar essa observação aqui do 899. Então, os recursos trabalhistas, eles são de efeito meramente devolutivos, assim como determina o artigo, e diferente do que a gente tem com relação aos outros, tá? A possibilidade de execução provisória, tendo em vista as verbas alimentares, tá? E sempre lembrar que não é que o dinheiro vai ser entregue ao reclamante, tá? Esse dinheiro, ele fica lá guardado, esperando esse processo terminar, tá? Outro ponto que a gente precisa levar em consideração, os recursos, eles não serão recebidos no efeito suspensivo, tá? Porém, a gente pode... Oi, Reinaldo. Não, eu queria só entender esse termo meramente devolutivo. Eu não conseguia, assim, entender o que quer dizer. Porque numa regra geral, Reinaldo, a gente tem recursos em efeito suspensivo, né? Então, numa regra geral, a gente não pode executar essa sentença enquanto eu não tiver um trânsito em julgado. Então, isso é uma regra geral no ordenamento. Agora, a CLT fala, olha, os recursos na esfera trabalhista, eles são recebidos no efeito devolutivo. Então, se eles são recebidos no efeito devolutivo, a partir do momento que você tem uma sentença, você já pode executar essa sentença, de forma provisória ainda. Mas você já pode executar, tá? Se você quiser uma modificação de efeito, olha, eu quero que esse recurso seja no efeito suspensivo, para que eu possa não ter essa execução agora, para que eu aguarde que essa execução aconteça no futuro. Então, aí você foge da regra. A regra na trabalhista é recursos no efeito devolutivo. Entendi. Se você quiser pedir no efeito suspensivo, aí você faz o pedido, que era até a observação que eu estava colocando aqui, né? Que caso você queira esse recurso num efeito suspensivo, você precisa pedir isso, uma vez que a gente aplica o devolutivo e o cumprimento provisório da sentença. Ficou melhor, Reinaldo? Entendi, beleza. Entendeu? Então tá bom. Então, na trabalhista, gente, a gente tem essa questão deles serem devolutivos, tá? E permitir essa execução provisória, tá? Para que os recursos sejam recebidos no efeito suspensivo, você precisa pedir essa modificação de efeito, tá? E se você não pedir, a gente vai continuar num efeito devolutivo, tá? E aí, quais são os efeitos que a gente pode ter nessa situação da trabalhista? A gente pode ter o efeito devolutivo, que é o efeito que a gente está discutindo aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó, tipos de efeito. Tipos de efeito. Então, com relação aos tipos de efeito, a gente pode ter um efeito devolutivo, que é a delimitação da matéria, tá? Então, quando a gente tem um efeito devolutivo, eu tenho uma sentença, dessa sentença eu posso apresentar um recurso, mas isso não quer dizer que essa sentença já não possa ser executada, tá? Então, essa sentença ela já pode passar por uma execução provisória,
tá? A gente tem uma delimitação com relação à matéria que vai ser apreciada pelo órgão judicial destinatário do recurso. Quando a gente fala dessa delimitação da matéria, é porque nos recursos trabalhistas, a gente precisa deixar muito claro para o tribunal quais são os pontos que nós estamos discutindo, né? Então, na estrutura desse recurso trabalhista, você precisa fazer títulos, né? Então, você faz lá, das horas extras, e aí discute qual é a situação das horas extras que você vai levantar. Do adicional noturno, diferente da cível, que às vezes a gente acaba fazendo um texto só, na trabalhista a gente precisa ser um pouco mais didático com relação às matérias que vão ser discutidas nesse recurso. Depois do efeito devolutivo, a gente tem o suspensivo, né? O suspensivo, uma regra do Código de Processo Civil, né? Os recursos no processo civil, eles correm no efeito suspensivo, tá? Então, diferente do que ocorre no CPC, alguns recursos podem ser aceitos no suspensivo, como a apelação. No trabalhista, os recursos não têm essa regra. Aqui, a gente vai trabalhar no efeito devolutivo. E esses recursos, eles também podem ter um efeito translativo, que a gente fala, tá? E esse efeito translativo, ele traz características do próprio processo civil. Então, no efeito translativo, é a autorização do tribunal para decidir questões alheias daquilo que consta no recurso, ou daquilo que consta das contrarrazões, tá? E ainda assim, ele pode falar que houve julgamento além do pedido. A trabalhista, gente, ela tem um ponto muito peculiar, tá? Por exemplo, na trabalhista, a gente não fala de extra petita. A gente não fala de decisões que o juiz toma fora daquilo que estava sendo pedido, tá? Por quê? Porque na trabalhista, como eu já disse, a gente discute muito a vulnerabilidade do reclamante e a gente discute muito verbas rescisórias, verbas alimentares, na verdade, né? Então, nesse sentido, algumas coisas o juiz pode reconhecer de ofício, tá? Se o juiz, por exemplo, reconhecer a necessidade de que essa empresa precise passar por uma vistoria, tá? Para se verificar as situações de insalubridade, por exemplo, o juiz pode fazer isso de ofício, ele não precisa que o reclamante solicite uma vistoria, tá? Então, na trabalhista, a gente tem a figura de análises de decisões de situações que não foram pedidas, tá? A trabalhista, ela permite que isso aconteça, tá? Outra coisa que a gente precisa também verificar, que acontece muito na trabalhista, nessa questão do efeito translativo, são essas questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo próprio juiz ou pelo tribunal. Então, por exemplo, na cível, quando a gente vai falar de uma ilegitimidade, tá? Nessas situações, a gente tem que falar de uma preliminar de contestação, alegando a situação de uma ilegitimidade. Se a gente for falar de uma incompetência, a gente tem que falar de uma preliminar de contestação, alegando a incompetência, porque o juiz não pode se julgar de ofício. Aqui não, tá? Aqui algumas coisas o juiz vai reconhecer de ofício, tá? Então, por exemplo, em casos de ilegitimidade, o próprio tribunal adquém pode julgar que realmente ocorreu uma característica de ilegitimidade. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui, voltando para o exemplo do processo do Éder, eu até deixei ele aqui. Voltando para o exemplo do processo do Éder, tá? Então, vamos só tirar aqui a característica da execução provisória, para a gente trabalhar com essa questão da ilegitimidade, tá? Então, vamos pensar que o Éder, ele entrou com a ação em face da ABC, tá? A ABC, em contestação, alegou uma ilegitimidade, ela alega que ela é ilegítima,
e ela é ilegítima porque ela é tomadora, e que quem teria que figurar no polo, né, é a YX, que é a terceirizada. Aí tá o contrato de terceiros, né, a questão da terceirização. Então, a gente tem a figura da terceirização aqui. Então, quem teria que figurar no polo é o terceiro, tá? Nem sentença, o juiz entendeu que não existia uma figura de legitimidade, tá? O juiz manteve no polo a ABC. Então, a gente tem aqui, na figura da sentença, o juiz julga informando da não existência da ilegitimidade. E aí, o que a ABC faz, né? A ABC pega essa sentença, e aí a gente vai ver daqui a pouco que de sentença a gente fala em recurso ordinário. E no recurso ordinário, o primeiro ponto que ela discute é justamente a ilegitimidade. E aí, no efeito translativo, isso daqui pode ser julgado pelo tribunal, tá? O tribunal não precisa pedir para devolver a sentença, pedindo para que seja feita uma reanálise com relação à ilegitimidade. Se o tribunal enxergar que realmente existe uma ilegitimidade, ele próprio pode fazer esse julgamento, tá? Que é o que a gente tem, então, com relação ao efeito translativo. Tudo bem com relação aos efeitos? Vocês estão quietos demais por hoje. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Não, tranquilo. Tudo bem. Então tá bom. Vocês estão muito quietos para o meu gosto. Bem, então esses são os efeitos que a gente pode vir a ter, tá? Dentro ainda dos recursos, a gente precisa verificar quais são os pressupostos recursais, né? Da mesma forma que a gente vê os pressupostos quando a gente vê o Código de Processo Civil. Quando a gente fala de pressupostos recursais, a gente precisa ver o que a gente precisa fazer para justamente apresentar esse recurso. O que esse recurso precisa ter? Quais são os pontos que eu preciso levar em consideração para que eu possa apresentar esse recurso? A gente vai começar com os pressupostos subjetivos. Quando a gente fala de pressupostos subjetivos, é aquele que diz respeito ao recorrente. Recorrente, vamos já começar a definir aqui que recorrente, aquele que apresenta o recurso. Tá? Então, aquele que interpõe o recurso é o recorrente. O recorrido é aquele que sofre o recurso, tá? Então, aquele que apresenta o recurso, ele é o recorrente. Quando a gente fala de pressupostos subjetivos, nós estamos falando com relação aos sujeitos desse recurso. Então, a gente está falando o que o sujeito do recurso precisa ter. Então, para que você possa apresentar um recurso, primeira coisa que você precisa ter é a característica de legitimidade. Você precisa ser legítimo para apresentar o recurso, né? Então, quando a gente fala de legitimidade, é essa habilitação que a lei te dá para que você possa apresentar um recurso. Então, você precisa ter sido parte na fase de conhecimento, você precisa ter uma sentença e você precisa ter a possibilidade de modificação com relação a essa sentença. A situação de uma reanálise dessa sentença. No caso da trabalhista, o Ministério Público do Trabalho também tem legitimidade para apresentar recurso, tá?
tanto nas situações em que ele figura como parte, como naquela em que ele apenas oficia, tá? Então, por exemplo, ações que a gente tenha os menores aprendizes, então, que são pessoas lá que elas estão sendo representadas ou elas estão sendo assistidas, a gente tem a figura do Ministério Público junto, né? E o Ministério Público, ele pode apresentar recurso se porventura ele enxergar que essa pessoa que é considerada incapaz tenha a necessidade de apresentação de recurso. Então, para que você possa ser recorrente, você precisa ter legitimidade. Você precisa ter essa legitimidade que vem de lei, para que você possa, então, apresentar esse recurso. Além de legitimidade, a gente tem a característica da capacidade. E quando a gente fala de capacidade, a gente também trabalha nos artigos 3º, 4º e 5º do Código Civil, tá? Então, aqui é uma capacidade que se trata de uma capacidade recursal, né? Então, é verificar se esse recorrente, ele não se encaixa no artigo 3º, no artigo 4º ou no artigo 5º, tá? Terceiro, ele é absolutamente incapaz. Quarto, relativamente. E o artigo 5º, ele é totalmente capaz. Então, a gente precisa verificar se esse recorrente, ele não tem nenhuma característica de incapacidade, tá? Por quê? Porque se ele tiver alguma característica de incapacidade, a gente precisa verificar se ele não tem que ser assistido ou se ele não tem que ser representado por alguém, tá? No processo do trabalho, essa característica de ser assistido ou de ser representado, na maioria das vezes, funciona, como eu já disse, no menor aprendiz, a gente tem essa figura dos responsáveis pelo menor, tá? E a gente não pode confundir isso com a representação feita, por exemplo, pelo sindicato, né? O sindicato, quando ele move uma ação pública, que ele representa uma classe, é diferente da situação do menor, que vai ser, ele tem direito, né? Ele tem possibilidade de ser parte, mas ele ainda não tem capacidade processual. E essa capacidade processual ele só vai atingir quando ele tiver capacidade plena, né? Então, aqui a gente discute muito a situação de capacidade de ser parte e capacidade processual, porque o menor aprendiz, ele tem um direito, só que ele ainda não pode movimentar a roda do Poder Judiciário, porque ele não tem capacidade processual. Então, por esse motivo, ele precisa ser representado ou assistido. E a mesma coisa é com relação à fase recursal, à capacidade recursal. E a gente também precisa ter um interesse. Eu preciso ter um interesse de recorrer, né? Por qual motivo eu quero recorrer? Às vezes eu tenho uma sentença favorável, né? Às vezes eu não ganhei tudo, mas eu tenho uma sentença extremamente favorável e eu tenho esse interesse do recurso, sempre lembrando que esse recurso é um prolongamento da ação e sempre enxergando um binômio, tá? Um binômio que eu acho muito importante, que eu acho que deveria ser até aplicado na cível. O binômio utilidade versus necessidade. Qual que é a utilidade desse recurso e qual que é a necessidade desse recurso? Mesmo porque um recurso na trabalhista não é uma coisa barata, né? Se a gente for pensar num recurso ordinário, por exemplo, deve estar hoje numa faixa de R$9.000, né? Então, não é uma coisa barata recorrer na trabalhista, né? Com a modificação da CLT, que a gente teve no ano de 2017, a gente passa a ver uma dificuldade maior na justiça gratuita. Então, a gente passa a ver reclamantes agora tendo de arcar com as custas processuais, né? Então, a gente precisa verificar qual que é a utilidade e a necessidade desse recurso, tá? E a gente também precisa ver se esse recurso vai ser apresentado para anular ou para reformar essa decisão, tá? E aí aqui uma pergunta que faço. É claro para vocês quando que a gente pede para anular e quando que a gente pede para reformar? Nossa, eu dei prática para todos aqui, quer ver? Vocês vão falar que vocês não sabem a diferença.
Márcia, qual que é a diferença? Oi, professora. Então, tem recurso para anulação, quando você quer anular totalmente o que está na sentença, né? E, no caso, para a reforma da decisão impugnada, você pode impugnar ela parcial ou total. Tá, mas a minha pergunta é o seguinte, quando que eu peço anulação e quando que eu peço reforma? Quando eu peço Ai, anulação... meu miocárdio. Nossa, eu vou até abrir a câmera agora. Peraí. Ai, e agora? Peraí, vamos pedir uma ajuda aos universitários. Josione, qual que é a diferença? Eu dei prática para todos, eu não tô crendo nisso. José Paulo, qual que é a diferença? Nossa, vocês não gostam do meu miocárdio, só pode ser isso, gente. Vai, Reinaldo. Já que ninguém quer ajudar, a Márcia. Juliana, para de sofrer aí, fala pra gente qual que é a diferença. Gente, eu não acredito, vocês não lembram a diferença? Professora... Eu sei que uma delas tem a questão da decisão também, que você vai totalmente da coisa julgada. Não é isso? Que você vai anular totalmente o que foi julgado? Tá, tem. Quando a gente pede anulação, a gente vai anular totalmente o que foi julgado. Mas vamos lá. Exatamente. Tá, Éder, você começou a falar. Não, professor, pode ser que eu esteja errado, mas é assim, a reforma, ela pode ser total, ou parcial da decisão. Ela impugna apenas alguns pontos. Se eu estiver errado, me corrija, professor. Não, vou corrigir daqui a pouco. Tá, e a anulação... Nossa, a anulação agora me fugiu. Você estava aqui para me falar e fugiu agora. Agora é melhor você me corrigir logo de cara. Tá bom, vou corrigir. Devanir. Anulação não é quando a ofensa algum ato processual, algum vício. Olha lá. Vai, Devanir, alguém continua. Salvou. Vai, Devanir. Vai, Devanir. Salva os meus sábados de manhã. Vai, Devanir. E se eu estiver errado, também me corrija, mas eu acho que a reforma é quando algum pedido seu não foi aceito, aí você pede a reforma da decisão. Ai, Devanir, I love you. Nossa, Devanir, muito thanks. Você salvou os meus sábados de manhã agora, Devanir. Senhora, não fala assim, vai. Vamos lá. Fazer prova, né? Não, Mia, não é assim também, né, Devanir? Não é pra tanto também, né? Não vamos também esculachar a coisa, né? Vamos lá. Vamos deixar essa diferença aqui de uma forma muito clara, tá? Quando que a gente pede anulação? Tá? Anulação. Tem a coisa julgada. Então, Márcia, toma cuidado, porque coisa julgada a gente só vai ter depois que esse processo passou pelo STF. A anulação, tá? Nos casos em que existir falha processual. Então, exemplo. Processo julgado por juiz incompetente. Então, se esse processo foi julgado por um juiz que ele é incompetente para julgar, eu tenho uma falha processual. Se eu tenho uma falha processual, eu preciso que essa sentença seja anulada. Então, o meu recurso é no sentido... Não discutir o mérito, né? Oi? Não é discutido o mérito, simplesmente anula o processo. Então, mas só toma cuidado, Reinaldo, que aqui a gente não está na fase postulatória, a gente está numa fase recursal. Então, o que eu peço? Eu peço para que essa sentença seja anulada, porém, caso não seja esse o entendimento, né? Se o tribunal entender que não vai anular, então que ele reforme essa decisão, que aí está a diferença. A anulação, a gente pede para que a sentença seja anulada nos casos em que existir uma falha processual. Agora, a reforma é uma modificação de mérito. É falha do magistrado? Não é falha do magistrado, é que eu não concordo com a decisão do magistrado.
Então, é uma modificação de mérito. Vamos trabalhar aqui com um exemplo nesse sentido, né? Pedido de horas extras, tá? Eu coloco no meu processo de que esse reclamante fazia horas extras, tá? Entendo que eu provei em fase probatória a existência de horas extras. Mas na sentença, o juiz vem e fala assim, olha, eu entendo que não tem direito às horas extras, tá? Eu acho que não foi produzido prova, eu acho que ele não fazia horas extras, dessa forma eu entendo que não tem direito às horas extras, e na minha sentença eu julgo improcedente as horas extras. Ou seja, eu não concordei com a decisão do juiz. Se eu não concordo com a decisão do juiz, eu peço para que essa decisão seja reformada. Então, quando eu preciso de uma modificação de mérito, que aí é só melhorando a fala do Reinaldo, quando eu preciso de uma modificação de mérito, eu peço uma reforma. Quando existir uma falha processual, eu peço para que essa sentença seja anulada. Se eu tiver, por exemplo, uma citação inválida, tá? E eu só descobri que eu fui citado já na fase recursal. Então, o que eu preciso pedir? Olha, eu preciso que essa sentença seja anulada, porque existiu uma citação inválida, eu só descobri esse processo agora, então eu preciso que essa decisão seja anulada, tendo em vista uma citação inválida, e que esse processo comece novamente de quando for considerada a nulidade processual, tá? Então, a gente pede anulação quando a gente verifica a existência de falha processual, e a gente pede reforma quando a gente quer uma modificação de mérito, tá? Então, toma cuidado aí para vocês nunca mais esquecerem isso, tá? A gente pede para anular quando tem falha processual e a gente pede para reformar quando tem modificação de mérito. Um ponto importante aqui é o seguinte, se você identificar uma falha processual, então, por exemplo, eu tive um recurso uma vez que a gente identificou um cerceamento de defesa. A gente pediu para fazer oitiva de uma testemunha e o juiz falou que não ia fazer oitiva, porque ele já estava convencido que não precisava fazer oitiva. E dessa forma, a gente acabou por perder uma parte do processo que poderia ter sido salva com a oitiva dessa testemunha, né? E aí, dessa forma, o que a gente fez? No recurso, a gente pediu a nulidade, a anulação da sentença, tendo em vista um cerceamento de defesa, tá? Então, a gente entendeu que essa sentença ela deveria ser anulada e, dessa forma, a gente, então, pediu a anulação. Mas também colocamos o seguinte, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, né, pedimos pela reforma da decisão e aí informamos qual que era o motivo que nós estávamos querendo a reforma dessa decisão. Então, é sempre importante que você peça tanto a anulação, como você peça a reforma, porque vai que a sua anulação não combine, né? Vai que o juiz não entenda pela sua anulação, pelo menos você também já fez o seu pedido de reforma, porque você não vai ter outra oportunidade de poder fazer isso, tá? Ficou clara a diferença? Para mim ficou. Em regra geral, você... Professor. Oi, Márcia, peraí, eu não entendi. Não, ficou sim. Desculpa pela falha. Quase infartei agora. Tudo bem. Não, imagina. É porque eu trabalho muito pela reclamada. Então, a gente fala mais em reforma. Do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa. Então, a gente fala mais na reforma mesmo. Entendi. Reinaldo? Não, é isso mesmo. Em regra geral, o recurso você pede a reforma, né? Normalmente reclamada pede reforma. José Paulo? Eu tinha perguntado em relação à reforma, né? Porque você falou para pedir os dois, né? No caso. Uhum. No caso, tem que expor o motivo da reforma também ou não? Só por causa da anulação? Sempre, né? Sempre. Tem que pôr os dois fatos, né? Tanto como a anulação. Tem. Tá. Olha, eu quero que seja reformada a decisão do pedido de horas extras, tendo em vista que foi comprovado na fase probatória
que ele trabalhava, sei lá, das 8 às 23 horas, conforme depoimento X, conforme cartão de ponto, tem que dar a causa de pedir. Tá. Tá? Juliana. Oi, Reinaldo. Essa questão de pedir anulação e também pedir a reforma, não enfraquece o seu pedido de anulação, né? Porque o problema a reforma também, você está dizendo que não está tão convicto, né? O problema aqui, Reinaldo, é que eu não vou ter outra oportunidade recursal. Então, vamos pensar assim, se eu pedir somente a anulação e o juiz o tribunal falar não anulo, eu perdi a minha oportunidade de pedir reforma. Então, essa que é a situação. Eu não tenho a possibilidade, assim, o tribunal fala, não anulo. Então tá bom, então agora eu vou apresentar um novo recurso para pedir a reforma. Então, por isso que a gente pede, o meu primeiro pedido é a anulação. Agora, caso o senhor não entenda, aí a gente até dá uma apelada às vezes, né? Caso o senhor não entenda e queira cometer uma aventura jurídica, no que compõe o mérito, pede-se a reforma, né? Porque eu não tenho outra oportunidade para isso. Entendi. Várias defesas eu sempre vi que o cara pedia o cancelamento, a anulação e embaixo ele pedia, mas se você não entender assim, peço que você faça assim. Peço que reforme porque eu não tenho outra oportunidade recursal para discutir isso. Ok, ficou claro. Tá bom? Então, beleza. Então, a gente viu a situação dos pressupostos subjetivos e aí agora a gente tem os pressupostos objetivos, tá? No que tange os pressupostos objetivos, a gente começa com relação a um conceito. O que seriam esses pressupostos objetivos? Os pressupostos subjetivos, a gente já viu que refere-se aos sujeitos, né? Recorrente e recorrido. Os objetivos refere-se a tudo aquilo que eu preciso fazer para que esse recurso ele seja conhecido, né? Porque a gente tem aqui também uma diferença entre recurso conhecido e recurso provido. Às vezes o seu recurso ele é conhecido, mas ele não é provido. Então, vou até colocar aqui uma caixinha de observação, que muita gente acaba confundindo essas nomenclaturas também, né? O que é um recurso conhecido e o que é um recurso provido, tá? Quando a gente recorre, quando a gente apresenta recurso, a gente sempre pede para que o recurso seja conhecido e para que o recurso seja provido. Então, o recurso conhecido, quando ocorre o cumprimento de todos os pressupostos objetivos. Ou seja, eu fiz recolhimento de custas, esse meu recurso ele é tempestivo, esse meu recurso ele é necessário, eu cumpri lá os artigos que determinam qual que é a estrutura desse recurso. Então, eu apresentei petição de interposição e apresentei petição de razão. Fiz a interposição no lugar correto, pedi para as razões serem encaminhadas para o local correto. Então, eu obedeci todos os pressupostos objetivos. Então, por isso, o meu recurso tem de ser conhecido, tá? E depois eu peço para que o recurso seja provido. Quando eu peço para que o recurso seja provido, quando ocorre a análise dos pedidos do recurso. Tá? Então, recurso provido é quando eu peço, olha, eu cumpri com relação à parte processual desse recurso, tá? Agora, com que refere-se à parte material, então eu quero que esse recurso seja provido. Quando eu falo que eu quero que esse recurso ele seja provido, eu quero que esse recurso seja provido para anulação da sentença, ou eu quero que ele seja provido para reforma. Vamos colocar da decisão, porque
a gente pode estar trabalhando num acórdão aqui também, né? Então, a gente quer a anulação da decisão ou eu quero a reforma da decisão, tá? Então, sempre coloque isso no seu recurso, que você quer que esse recurso seja conhecido. E no que se refere ao mérito, você requer que ele seja provido para anulação da decisão, tendo em vista um cerceamento de defesa. Caso não seja esse o entendimento do juiz, então que seja feita a reforma dessa decisão, porque você não vai ter uma outra oportunidade recursal para discutir aquilo, tá? Esse recurso, então, dentro desses pressupostos objetivos, a gente precisa verificar a situação de cabimento, né? Então, na situação de cabimento, o ato judicial atacado, ele é recorrível, então existe a possibilidade de apresentação de recurso, tá? O recurso somente será admitido se inexistir óbice ao exercício do direito de recorrer. Então, quando a gente não pode recorrer, quando não tem o duplo grau de jurisdição, né? E aí não esquecer, por exemplo, que no procedimento sumário, que foi uma das perguntas da Amélia, da Valéria, no procedimento sumário não cabe recurso, né? A única coisa que a gente tem é um recurso extraordinário em caso de matéria constitucional. Agora, no procedimento ordinário e no procedimento sumaríssimo, a gente fala num duplo grau de jurisdição. Então, num procedimento sumário, eu não tenho como falar num cabimento de recurso. Num procedimento sumário, eu só posso falar de um recurso extraordinário. Eu não vou poder falar de um recurso ordinário, eu não vou poder falar de um recurso de revista. Por quê? Porque o procedimento não aceita, não cabe outro tipo de recurso que não seja o recurso extraordinário. Então, a gente precisa verificar, a primeira coisa, essa característica de cabimento. A gente precisa verificar também a característica de adequação. Eu preciso verificar qual que é o recurso adequado para o momento processual em que eu me encontro, né? Então, eu preciso ver qual que é o recurso que tem que ser utilizado, qual que é o recurso que está em conformidade com a legislação, para que eu possa verificar na etapa processual em que eu me encontro, qual que é o recurso que eu tenho que apresentar com relação a isso. Então, a gente tem uma tabelinha. Na trabalhista, a gente precisa trabalhar com tabelinhas, tá? Diferente da civil, que é uma coisa mais fácil da gente enxergar. Aqui a gente precisa, às vezes, de tabelinhas. Então, a gente tem aqui a primeira tabelinha. Peraí, deixa eu colar. A primeira tabelinha que mostra pra gente o que cabe de cada decisão, né? Então, qual que é o recurso que cabe de sentença, qual que é o recurso que cabe de acórdão, qual é o recurso que cabe de outras decisões. Deixa eu ver, acho que agora vai. Então, enquanto vai trazendo para cá, aqui, ó. De sentença, a gente tem recurso ordinário. De ato judicial que denega seguimento a recurso, a gente tem o agravo de instrumento. Então, aqui a gente já começa a ver uma modificação de nomenclatura daquilo que a gente tem no Código de Processo Civil, tá? Então, a gente vai ter aqui agravo de instrumento. De sentença obscura, omissa e que tenha contradição ou erro material, embargos de declaração. E de acórdão, a gente fala de recurso de revista, e a gente vai ver depois que a gente também tem aqui o recurso especial e o recurso extraordinário. Eu acho que a maior diferença que a gente tem aqui está no agravo de instrumento, né? Porque na justiça estadual, o agravo de instrumento ele vem de um rol taxativo, em caso de indeferimento. Então, em casos de decisões interlocutórias, a gente fala de agravo de instrumento, e aqui a gente fala de agravo de instrumento em caso de denegação ao segmento de algum recurso. Então, se porventura esse meu recurso, um recurso ordinário, por exemplo, ele for denegado, né, não for autorizado seguir o recurso ordinário, a gente vai falar em agravo de instrumento aqui. Então, aqui a gente tem uma modificação nesse sentido. A gente precisa verificar também a situação de tempestividade. Então, eu preciso verificar se esse meu recurso ele é tempestivo.
E para isso a gente precisa obedecer às situações de prazos, né? Então, o prazo para interposição dos recursos são peremptórios. Então, com relação aos prazos que a gente estava vendo até agora há pouco, né? Então, as partes não podem prorrogá-los, eles não podem ser alterados, tá? O que pode acontecer é uma renúncia do direito de recorrer. Se você não recorre, você está renunciando a esse direito e pressupõe-se que você concordou com a sentença, que você concordou com o acórdão, que você concordou com a denegação de seguimento do seu recurso, tá? Então, o que pode acontecer é uma renúncia ao direito de recorrer. Se você não recorre, é sinal de que você concordou com as decisões que foram apresentadas, tá? Então, são peremptórios, não podem ser prorrogados ou alterados por ninguém, por nada nem por ninguém, tá? E se você não recorre, entende-se que você está renunciando a esse direito de recurso. Um ponto importante que a gente tem aqui, os prazos dos recursos, tá? Então, aqui a gente tem os prazos dos recursos e a gente tem uma súmula, que é importante a gente analisar. Os prazos dos recursos, então, eles são prazos, são de 8 dias, tá? Então, RO, recurso ordinário, recurso de revista, tá? São sempre 8 dias. Qualquer recurso trabalhista, prazo de 8 dias, tá? Exceto embargos de declaração, que é um prazo de 5, tudo bem? Toma cuidado com isso, tá? Os prazos na trabalhista são de 8 dias, exceto os embargos de declaração, que são de 5, tá? Sempre contados em dias úteis, excluindo o primeiro e incluindo o último. E aqui toma cuidado com essa súmula 197, ela já até apareceu no nosso material num outro momento, tá? Toma cuidado com essa súmula 197. O que eu quero dizer de cuidado? Se porventura na sua ata de audiência constar que o julgamento vai ser pela súmula, olha, o processo vai ser julgado pela súmula. O que isso quer dizer? Que não vai ter publicação de sentença, tá? E o seu prazo recursal começa a contar do primeiro dia útil após a audiência de julgamento. Após a audiência de julgamento, tá? Então, lembra que a gente viu que a gente pode ter uma audiência de julgamento e a gente viu que nessa audiência de julgamento nem sempre as partes comparecem, né? A gente chegou a ver isso. Se o juiz determinar o seguinte, olha, o julgamento vai ser dia 25 de novembro e vai ser pela súmula. Então, no dia 25 de novembro, no horário que o juiz falar que vai estar disponibilizada a sentença, você precisa acessar o processo e pegar a sentença, porque o seu prazo recursal começa a correr no primeiro dia útil subsequente. Essa sentença não vai ser publicada em diário oficial, você não vai ser intimado dessa sentença, tá? Então, é importante você verificar essa situação da súmula. Se constar que o julgamento vai ser pela súmula, tá? O seu prazo recursal começa a correr no primeiro dia útil após a audiência de julgamento. Tudo bem com relação à súmula? Tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. E a gente também precisa verificar os prazos em dobro, né? A gente tem figurinhas que têm prazo em dobro, né? Então, pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Distrito Federal e município, bem como as autarquias e as fundações públicas, elas têm prazo em dobro. Vejam que aqui não entra a defensoria pública, por exemplo, porque tendo em vista o ius postulandi, a defensoria pública não atua nos processos trabalhistas, tá? E aí a gente tem que ter outros 2 pontos, que refere-se a uma regularidade de representação e as características de preparo. Então, a gente precisa ver regularidade de representação, que está na súmula 425 do TST, tá? Com relação à fase recursal, tá? Na súmula 425, deixa eu pegar ela aqui, a súmula 425 do TST, ela fala com relação à
a quem pode recorrer, né? Quem pode apresentar esse recurso. E ela fala com relação ao ius postulandi. Como que o ius postulandi funciona com relação a essa fase recursal? Por quê? Porque os recursos, eles são questões técnicas, né? O recurso, ele é uma situação extremamente técnica, tá? Então, por ele ser uma situação extremamente técnica, não são todos os recursos que podem ser feitos sem a presença de advogado. Esse é um ponto muito importante de ser analisado, né? Então, deixa eu só pegar a súmula aqui, para a gente verificar que esse ius postulandi, ele vai até uma certa página. Depois daquela página em diante, a gente já não consegue mais trabalhar nessa figura do ius postulandi e a gente tem a necessidade da presença de advogado por ser questões técnicas. Então, o texto da 425, tá aqui, 425 do TST. Ela determina o seguinte, vamos colocar ela aqui. Súmula 425. O ius postulandi das partes, estabelecido no 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e ao TRT, não alcançando as verbas rescisórias, a ação cautelar, o MS e os recursos de competência do TST. Então, quando a gente fala do ius postulandi, o ius postulandi, em regra, ele vai até o recurso ordinário, tá? Porque o recurso ordinário, ele é interposto perante ao TRT, né? Ele é interposto para a vara do trabalho com as razões ao TRT. Então, até o recurso ordinário, a pessoa consegue trabalhar com ius postulandi. Dali para frente, a pessoa não consegue mais, tá? Aí, dali para frente, ela vai precisar da presença de advogado. E a situação de preparo, tá? Em alguns casos, tem a exigência não só do recolhimento de custas, como também do depósito recursal, tá? Então, a gente tem essa figura para ser observado. A gente, na trabalhista, a gente tem tanto recolhimento de custas, como a gente também tem recolhimento de preparo, tá? Então, tô até dando uma olhada aqui, ó, no TST, a gente tem uma decisão de 1º de agosto de 2020, delimitando essas questões de valores, né? Então, pela nova tabela, a gente tem o seguinte: para recurso ordinário, o depósito recursal é de R$10.059, R$10.059, e o recurso de revista, embargos e recursos em ações rescisórias é o valor de R$20.118, tá? Então, são valores altos, vamos dizer assim. Eu vou até trazer para cá os valores, para vocês verem aí, que é uma tabela de agosto, tá? Eu vou até colocar aqui, que é uma tabela de agosto de 2020. Então, tabela 8, 2020. Então, o recurso ordinário passa a ser de R$10.000 e, nos casos de recurso de revista, 20, tá? Então, além do preparo, tá? Você tem os depósitos recursais. Então, depósito recursal. Recurso ordinário de 10.000 e o recurso de revista, ele passa a ser o valor de 20, tá? Então, essa é uma tabela de agosto de 2020. Então, recorrer na trabalhista não é barato. Por isso que a gente precisa levar sempre muito em consideração a situação da utilidade e da necessidade, tá? Porque às vezes você vai pagar R$10.000 no recurso e compensa você pagar R$10.000 num acordo do que pagar R$10.000 num recurso, que a probabilidade de você perder é de 80%. Então, paga os R$10.000 no acordo e resolve o problema, do que pagar R$10.000 num recurso e você acabar perdendo essa situação do recurso, tá? Então, recorrer na trabalhista não é uma coisa barata, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilos? Sim, tudo bem. Sim? Então tá bom.
Então, desejo para vocês uma boa semana, bom descanso a todos, bom almoço de domingo e a gente se encontra na próxima quarta. Tchau, gente. Quantas aulas mais?